Olá pessoal, nós vamos falar agora sobre o estilo arquitetural Pipes and Filters, também conhecido em português como centrado em fluxo de dados. Lembrando que quando nós falamos em arquitetura de software, nós estamos falando numa definição de um sistema de software em termos dos seus componentes principais e dos seus conectores, onde os componentes são qualquer parte identificável do programa que tenha um comportamento e que nós não vamos buscar o detalhamento algorítmico nesse caso. E os conectores são as formas de ligação que existem entre esses componentes. Então, um componente pode ser, por exemplo, uma classe, um sistema de banco de dados, enquanto que os conectores podem ser mensagens, chamadas de método, mensagens web service ou consultas SQL. Então, no contexto de estilo arquitetural, a gente está falando num arranjo que integra esses dois elementos principais. Foram 6 estilos arquiteturais que nós escolhemos para apresentar para vocês. E o primeiro é o Pipes and Filters, que vai ser mostrado agora. A ideia desse estilo, centrado em fluxo de dados, é composto por dois elementos principais, né? Os filtros e os pipes. Os filtros são os componentes e os pipes são os conectores dos componentes. O que é cada filtro? O filtro é uma unidade de processamento que vai receber informação por um pipe e a partir dessa informação recebida faz o processamento e produz para um outro filtro. Então, a ideia aqui é montar uma rede de processamento de informação, tipicamente, por exemplo, recebendo um fluxo de informações e a partir daí, a partir de estruturas de decisão, encaminhar o fluxo para diferentes posições. Observem que a gente pode ter o fluxo acontecendo com uma rede desse tipo aqui, com algumas estruturas de decisão, ou então como um estilo sequencial. Cada filtro produz informação que vai ser consumida pelo próximo filtro. De fato, o principal exemplo, o exemplo mais clássico da adoção de um estilo arquitetural Pipes and Filters é o estilo de compiladores, onde a gente tem um conjunto de passos fazendo processamento em cima do arquivo texto que é fornecido pelo programador lá na entrada. Quando o programador fornece lá o seu programa feito em Java, em C, etc., a partir daquele arquivo, ele entra por um pipe, chega no filtro, por exemplo, aqui no caso nosso, da análise léxica, e a partir daí acontece todo o processamento. Vocês sabem que os compiladores evoluíram, né? Hoje em dia a gente tem um processo de geração de código bastante sofisticado, né? Envolvendo outras estruturas dentro do compilador. Um exemplo mais simples e mais próximo dessa realidade, a gente pode imaginar, por exemplo, é, vou ilustrar aqui com um exemplo de um sistema que foi desenvolvido há algum tempo por um aluno nosso, que pegava informações da base de um software produzido pelo Ministério da Saúde. A partir daquelas informações, era um arquivo DBF compactado, né? Esse arquivo é descompactado, o conteúdo então é decodificado, ou seja, a partir das informações que estão lá, que estão utilizando a forma como os dados, como as datas são apresentadas, a forma como as strings são representadas, etc. Esse dado decodificado depois todo ele é carregado para dentro das bases internas do software que esse aluno desenvolveu e por fim é gerado um log de importação dizendo o que foi bem sucedido, o que não foi bem sucedido. Lembro para vocês que o estilo arquitetural, esses estilos arquiteturais, eles coexistem entre si. Então a gente pode ter esse estilo sendo aplicado em diferentes sistemas e num mesmo sistema vários estilos arquiteturais simultâneos. Bem, esta é a apresentação sobre estilos Pipes and Filters e vamos prosseguir em seguida com outro estilo arquitetural. Obrigado.